Pois bem, senhores, hoje vamos dar início ao nosso módulo de automação hidráulica, certo? Então, nesse curso, o objetivo geral é abordar os principais tópicos relativos ao estudo da hidráulica. Dentre os conteúdos que a gente vai estudar, nós temos os conceitos e princípios básicos, dimensionamentos de atuadores, dimensionamentos de bombas, dimensionamento de tubulações, dimensionamento de reservatórios, válvulas de controladores de pressão, válvulas controladoras de vazão, válvulas de bloqueio, válvulas direcionais. E mais à frente, em um outro módulo, a gente estuda a parte de circuitos hidráulicos, certo? Circuitos hidráulicos, e mais à frente também falaremos de circuitos pneumáticos, em um outro módulo, certo? Lembrando que a nossa bibliografia principal que a gente está utilizando é o livro de automação hidráulica do Fialho, certo? Engenheiro Fialho. Esse aqui, está aqui em mãos e está aí mostrando para vocês também. E ele serve tanto para o estudo do ponto de vista do ensino técnico, quanto do ponto de vista do ensino superior. Ambos atendem às demandas e aos conteúdos previstos nesses dois níveis, certo? De estudo, certo? Tanto no estudo técnico, quanto no estudo de graduação. Então, vamos lá. Então, a nossa primeira aula, né, a gente vai tratar aqui dos conceitos básicos que a gente necessita para conhecer um pouco da hidráulica e dos seus movimentos, para que a gente possa entrar na parte de automação em si. Então, dentro dessa aula, a gente vai abordar alguns conceitos básicos iniciais para o entendimento da hidráulica. Então, claro, eu não vou entrar aqui em cálculos e nem estudos muito específicos, né, da parte de conceitos básicos, porque isso fica para um módulo de mecânica dos fluidos, certo? Então, entre os conteúdos aí, nós temos automação e automatismo, fluido, hidráulica, pressão, transmissão de energia hidráulica, vazão, viscosidade, equação de Poisson e de Bernoulli também, equação da continuidade, classificação dos sistemas hidráulicos e vantagens e desvantagens. Então, mais uma vez, a bibliografia principal. O interessante é que vocês acompanhem essas aulas acompanhando cada capítulo do livro de automação hidráulica. Por quê? Porque eu peguei esse livro aqui e preparei as aulas baseado em cada capítulo desse livro. Então, por exemplo, no capítulo 1, nós temos conceitos e princípios básicos. Então, é a nossa aula 1. No capítulo 2, dimensionamento de atuadores hidráulicos comerciais. Então, é a nossa aula 2. E assim por diante, tá? Certo? Vendo toda essa parte básica, certo? E depois a gente vai ter um módulo só para aplicações de circuitos hidráulicos, né? Que são os capítulos 7, 8, 9 e 10. Ok? E os exemplos também eu não coloquei nessas aulas, por quê? Porque mais na frente eu vou fazer uma aula para cada exemplo, certo? Então, exemplos do capítulo 1, vou colocar lá. Exemplos do capítulo 2, exemplos do capítulo 3. No caso, exemplos da aula 1, da aula 2, da aula 3, certo? Então, entrando no conceito de automação e automatismo, o conceito de automação pode ser entendido como a dinâmica organizada dos automatismos orientada principalmente a fatores de economia e eficiência com o mínimo de intervenção humana. Os automatismos, por sua vez, trata-se de instrumentos, máquinas, processos de trabalho, ferramentas ou recursos dos quais reduzem, eliminam ou potencializam a ação humana. Então, entrando na concepção de fluido, um minuto. Não. Oi. Bom dia. Tá bom. Tá legal. Tá bem. Chegou uma encomenda para você. Dando prosseguimento aqui a nossa aula, né? Então, falar um pouco do fluido, né?
Então, antes da gente falar de fluidos, é necessário que a gente aborde aqui alguns conceitos bastante básicos de estados da matéria, né? Como o estado sólido, líquido e gasoso. O estado de plasma a gente vai deixar para um outro momento, certo? Então, é interessante saber que os sólidos ele têm formas e volumes definidos, os líquidos têm volume definido e a forma do recipiente que o contém. Então, o líquido ele se molda a partir do recipiente que o contém, e o gás não tem forma e nem volumes definidos. O fluido é mole e deformável, e o sólido é duro e pouco deformável, né? Então, aqui nós temos a parte da teoria cinética molecular, que relaciona a pressão com a temperatura, e em determinada pressão e temperatura, nós temos algumas pressões e temperaturas críticas de fusão ou de ebulição, certo? Então, nós temos aqui no eixo Y a pressão, certo? Ordenadas, e no eixo das abscissas a temperatura, do qual, dada uma temperatura e pressão, nós teremos fases sólidas, líquido incompressível, fase líquida, fase gasosa, vapor superaquecido ou fluido superaquecido, certo? Dentro desse ponto crítico. Esse conceito também é bastante explorado no livro do Sengel, né? Quem puder estudar a parte de termodinâmica, o módulo de termodinâmica, ele trata muito bem sobre esses aspectos de vapor superaquecido, líquido compressível, certo? Entre outros. Então, qualquer substância pode apresentar-se sob condições de 3 estados físicos fundamentais, dependendo das condições a quais submetidas como pressão e temperatura, principalmente. E aí nós temos como se comporta um sólido e um fluido dado a uma força, né? Então, a gente vê aí que o sólido está regido a partir das deformações de uma força, sendo deformações elásticas e plásticas, dentro daqueles conceitos de propriedades mecânicas que vocês podem estudar no módulo de ciências materiais, certo? Então, no módulo de ciências materiais, utilizando o livro do Callister, a gente consegue entender muito bem essa parte de deformações elásticas e deformações plásticas. Já no fluido, nós temos uma força ao qual gera uma tensão de cisalhamento, que, dado a sua viscosidade e taxa de deslocamento, você tem uma certa movimentação, certo? A partir de lâminas, né? Do escoamento laminar, vamos dizer assim, no início. Então, isso também pode ser bastante visto na parte mecânica dos fluidos, certo? Utilizando o livro lá de Mecânica dos Fluidos do Brunetti, ou mesmo o Fox, certo? Então, esse conhecimento fica bastante evidente e aprofundado dentro dos estudos da mecânica dos fluidos. Conclusão. Os sólidos resistem às forças tangenciais até o seu limite elástico ser atingido, enquanto os fluidos são imediatamente deformados irreversivelmente, mesmo para pequenos valores de forças tangenciais. Então, dito isso, né, um fluido é uma substância que se deforma continuamente, quando submetida a uma força tangencial constante qualquer. Fluido é uma substância que, submetida a uma força tangencial constante, não atinge uma nova configuração de equilíbrio estático. Certo? Então, baseado nesse conceito do fluido, a gente vem para a hidráulica, do qual se configura como uma parte da física que se dedica ao estudo do comportamento dos líquidos, tanto em regime estático quanto em regime dinâmico. O estudo dos líquidos em regime estático se chama hidrostática. Já o dinâmico, consequentemente, hidrodinâmica. Certo? Então, dentro da hidrostática, né, é muito interessante a gente conhecer alguns princípios, principalmente começando pelo suprassumo da hidrostática, que é o entendimento da pressão. Então, basicamente, a definição da pressão é força sobre área, né? Então, para que haja uma pressão, necessita que tenhamos uma força submetida a uma determinada área. Então, a gente pode ver aí, a partir das figuras, a relação de força sobre área, dado um homem na posição vertical, um homem na posição horizontal, certo? E também ao pisante, ao tamanco aí dessa senhora aí, desse desenho. Então, dentro da pressão, interessante a gente conhecer o estudo do Steven, certo? Que é o teorema de Steven, que diz que o quê? A diferença de pressão entre dois pontos de um fluido é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cotas dos dois fluidos, né? Então, vamos entender muito bem isso. Então, o Steven, ele disse que a pressão é igual a uma pressão atmosférica, que geralmente a gente chama 1,
certo? A gente, como é que se diz? Geralmente, nos estudos de pressão manométrica, a gente não leva em consideração a pressão atmosférica, vezes o peso específico, vezes a altura que esse corpo está dentro do fluido, né? Então, ó, vejamos aqui, por exemplo, nós temos o ponto B e o ponto A, do qual eles estão submetidos ao mesmo fluido, então o peso específico é igual, certo? Dado que eles estão no mesmo fluido, e a pressão ele vai ser maior no ponto A porque ele tem uma altura maior, ou seja, ele está mais submerso que o ponto B, né? Então a gente pode também fazer essa correlação com o mergulhador, certo? Então, quanto mais o mergulhador vai para o fundo do mar, mais ele vai estar submetido à pressão hidrostática, certo? Pelo teorema de Stevens. Então, os pontos importantes no teorema de Stevens são na diferença de duas pressões, né? Na diferença de pressão entre os dois pontos, não interessa a distância entre eles, mas a diferença de cotas. A pressão dos pontos no mesmo nível horizontal é a mesma. O formato do recipiente não importa para o cálculo de pressão em algum ponto. Se a pressão na superfície livre de um líquido contido no recipiente for nula, a pressão no ponto à profundidade H dentro do líquido será dada por pressão igual a gama H. Nos gases, como o peso específico é pequeno, ou seja, comparado com a água, se a diferença das cotas entre os dois pontos não for muito grande, pode-se desprezar a diferença de pressão entre elas. A gente vai entender muito bem isso, né? Então, nós temos aqui o princípio dos vasos comunicantes. Então, primeiro, dentre esses vasos aqui, qual é o que vai ter maior pressão aqui embaixo, na região embaixo de cada vaso de pressão desse, né? Então, a pressão vai ser a mesma. Por quê? Porque eles estão no mesmo, certo? Na mesma linha, né? Eles estão na mesma linha de líquido, certo? Então, se a gente colocar os pontos aqui iguais, todos vão ser iguais, certo? Porque só vai depender da altura, certo? Da lâmina de líquido, né? E não do seu volume aqui, certo? Ou do seu formato geométrico. Certo? Então, qual vaso exerce maior pressão no fundo do recipiente? A gente já sabe que no fundo do recipiente todos têm a mesma pressão. Certo? E aí nós temos também para altitudes, né? Então, quanto mais alto, menor vai ser a pressão exercida, né? Então, aí você vê nos jogos de futebol, né, que a bola corre mais, ou necessita de maior respiração, porque você tem uma menor densidade, né? Você tem uma menor pressão, você tem menos partículas de oxigênio por metro quadrado, então daí necessita que você tenha respire bem mais. Por isso que muitos jogadores têm dificuldade de jogar em altura, ok? E nós temos a lei de Pascal e carga de pressão, né? Então, Pascal, ele diz que o acréscimo de pressão produzido no líquido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos do líquido. Certo? Então, quando eu submeto uma pressão dentro de um líquido hermeticamente fechado, qualquer que seja o ponto aqui, ele vai ter a mesma pressão. Certo? Então, a pressão aplicada num ponto de um fluido em repouso transmite integralmente a todos os pontos do fluido. Então, nós temos aqui o princípio de um sistema hidráulico, certo? Como é que eu posso dizer? De uma balança hidráulica não, mas de um elevador hidráulico, certo? Do qual, quando eu exerço uma força aqui, certo? A força em qualquer ponto do fluido vai ser igual. Certo? Então, a pressão ela vai ser uma relação entre a força e a área pela força e a área. Certo? Então, está aqui, ó. F1 dividido por área 1 é igual a F2 dividido por área 2. Certo? Então, aqui é o princípio da prensa hidráulica, pessoal. Então, a partir do momento que eu coloco uma força aqui, essa força vai ser transmitida. E a transmissão dessa força vai depender da área. Certo? Porque a pressão é a mesma, num ponto e no outro. Certo? E aí você tem a lei de Pascal, certo? Com a parte também aqui da lei
de Stevens, né? Então, dentro da lei de Stevens, a gente diz o quê? Se ele tiver ao ambiente aqui, o ponto B ele vai ter maior pressão que o ponto A. Porém, se for colocado aqui uma força, certo? Eles terão a mesma pressão, porque eles vão estar submetidos a um esforço, se eles estiverem hermeticamente fechados. Daí nós temos também a relação da carga de pressão. Certo? Então, dentro de um fluido, a carga de pressão estática pode ser calculado a partir de um tubo, do qual nós pegamos a altura desse fluido. Com a altura desse fluido e com a densidade do fluido que está passando pela tubulação, nós temos a pressão hidrostática do fluido, certo? Hidrostática, não hidrodinâmica. Hidrodinâmica é de uma outra forma, certo? A gente utiliza, essa é a forma que a gente utiliza mais básica para se calcular a pressão em um sistema, em uma tubulação. Certo? Vale também ressaltar a diferença entre a pressão absoluta e a pressão relativa. Então, a pressão absoluta, ela é aquela que é medida desde o vácuo absoluto até a pressão que está sendo exercida no sistema. Já a pressão relativa, ela é lida apenas pela pressão exercida no sistema a uma pressão atmosférica. Então, a pressão relativa é igual à pressão absoluta menos a pressão atmosférica, se a gente for ver assim. E o vácuo é toda aquela pressão que está abaixo da pressão atmosférica. Certo? Falando em pressão, vamos aos medidores de pressão. Primeiro, o barômetro, né? Seja um tubo cheio de um líquido com um certo gama H, certo? Ou um gama, né? Um certo peso específico, fechado na extremidade inferior e aberto na superior. Virando dentro de uma vasilha do mesmo líquido, ele descerá até uma certa posição e nela permanecerá em equilíbrio, né? Então, aqui está. Então, a partir desse estudo do barômetro, é que a gente descobre que a pressão atmosférica equivale a 760 milímetros de mercúrio. Certo? Isso também é uma medida de pressão. Ok? Porque na hora que eu coloco o mercúrio aqui viro ele, né? Aqui ele vai ter uma altura de 760 milímetros. Se o meu fluido fosse água, seria em média 8 metros, que é a altura de coluna d'água. O manômetro de Bourdon consiste em um tubo de seção oval conectado a um conjunto de engrenagens. Então, esse aqui é o que a gente bastante usa, né? Que chama manômetro, certo? E ele funciona a partir de um sistema do qual, com a pressão, ele tem uma mola aqui, e essa mola, ela comprime ou expande, dado o esforço dessa pressão aqui. Pesômetro, certo? Então, a altura H para pressões elevadas e para líquidos de baixo peso específico será muito alta, né? Então, geralmente, no piezômetro, a gente utiliza um defeito dele, né? A gente tem que utilizar um fluido que tenha uma densidade, um peso específico alto, né? Como o mercúrio. Não se pode medir pressões do gás e não se pode medir pressões negativas, né? Então, aqui nós temos um piezômetro. Também é bastante utilizado. Quem quiser se aprofundar, eu sugiro que estudem os livros de mecânica dos fluidos, né? O módulo de mecânica dos fluidos. Certo? O tubo em U, certo? Daqui você tem o A, certo? Então, como o A ele tem um peso específico muito baixo, pode-se dizer que a pressão em qualquer canto do A aqui é igual, certo? Então, a pressão do ponto A, ele vai ser igual ao líquido, certo? Ao peso específico do líquido, vezes essa altura até a pressão atmosférica. É assim que a gente calcula a pressão no tubo em U, né? De forma análoga aqui, nós temos a pressão que está exercendo no ponto A e no ponto B, a gente faz pelo esse mesmo método, certo? Mas, não estou querendo entrar nesse estudo, porque aí já entra mais para a hidrostática dentro do módulo mecânica dos fluidos. Nós temos o princípio de Arquimedes, que é um empuxo, né? Então,
quando você submete uma massa, um volume, um corpo dentro da água, né, dentro de um fluido, ele vai ter um esforço, uma força de pressão e a de reação, que vai ser o empuxo, né? Certo? Então, se esse empuxo for maior que a pressão, a massa tende a emergir, se for menor, tende a submergir. Certo? Então, o empuxo é dado pela densidade do líquido, vezes o volume do líquido, vezes a gravidade, né? Já a pressão é dada pela massa do volume, certo? Do corpo, vezes a gravidade. Então, aí está, né? Se o empuxo é maior que o peso, ele vai flutuar. Se for igual, mantém equilíbrio. Se for menor, tende a afundar. Certo? Aí você tem o princípio do submarino, né? Então, o submarino, ele, quando quer submergir, ele abre as comportas para a entrada de água, aumentando o peso, vencendo o empuxo. Quando ele quer emergir, ele libera essa água das suas comportas, certo? Fazendo com que o empuxo fique maior do que o peso. Então, aí ele tende a subir para emergir, né? E aí, outra propriedade do fluido muito importante é a viscosidade, né? Então, antes de falar da viscosidade, vamos falar um pouco da tensão do cisalhamento. Então, aqui a gente já vê a relação da viscosidade, certo? Mas a tensão do cisalhamento, certo? Então, nós temos aqui o estudo vetorial, certo? Do AX e o AY, não vou entrar também nesse conceito, que fica para o módulo de vetores de mecânica dos sólidos, certo? Então, nós temos que essa tensão de cisalhamento aqui, ela é dada pela força cisalhante, certo? Vezes dividido pela área, certo? Então, nós temos aqui um fluido do qual, quando eu submeto a uma tensão cisalhante, ele tende a formar essas camadas, tende a se deformar. Cisalhamento. Então, a tensão cisalhamento, ele é proporcional ao gradiente de velocidade. Então, quando eu submeto aqui uma força pela uma área com a tensão de cisalhamento, ele gera aqui uma taxa de deslocamento, que tem a ver com a velocidade e com a espessura do fluido, né? Então, como ele é proporcional, existe uma constante que vai gerar um princípio de uma proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deslocamento. Essa constante, que já gera essa proporcionalidade, é a viscosidade. Certo? É isso que a gente dá como esse Mi aqui, ó. Então, aí nós temos diferentes tipos de fluidos, né? Geralmente, estudado, a gente estuda mais os fluidos newtonianos, né? Que a gente diz que o quê? Que existe uma relação, certo? Linear entre a tensão cisalhante e a taxa de deslocamento. Mas essa tensão pode ser não linear, certo? Como, por exemplo, o sólido real, ele é uma tensão não linear. O plástico, ó, você vê que o plástico, ele não se inicia no ponto zero, ele se inicia após uma certa tensão cisalhante, né? Então, você vê que ele é um viscoelástico, né? Ele tem uma propriedade viscoelástica, e alguns fluidos não newtonianos. E aí, por exemplo, você tem essa piscina, né? Essa piscina aqui, que, como é um fluido não newtoniano, você, com uma certa velocidade, você consegue passar por ela sem submergir. E aí, enfim, a viscosidade, né? A viscosidade, ela é a medida da resistência oferecida por um líquido ao seu fluxo ou escoamento. Então, se eu tenho maior viscosidade, eu tenho maior resistência ao escoamento e menor fluidez do meu fluido. E vice-versa, né? Se eu tenho menor viscosidade, vou ter menor resistência ao escoamento e maior fluidez. Certo? Então, dentro da engenharia, a gente seleciona a viscosidade da forma mais trivial possível a partir da velocidade, carga e temperatura. Do qual, se a gente tem alta temperatura, alta carga e baixa velocidade, a gente tende a selecionar um material com alta viscosidade, um fluido com alta viscosidade. Já se a gente tem alta velocidade, baixa carga e baixa temperatura, a gente procura selecionar um fluido com baixa viscosidade. Certo? E existe a relação também entre a viscosidade e a temperatura, no qual, nos líquidos, maior temperatura faz com que você tenha menor viscosidade. Então, ele é inversamente proporcional. Já nos gases,
a maior temperatura tende a ter uma maior viscosidade. Muito importante a gente ter esse conhecimento, principalmente quando a gente vai estudar fluidos compressíveis e incompressíveis, dentro da mecânica dos fluidos. E aí nós temos a viscosidade absoluta, né, como sendo a relação entre a taxa de cisalhamento pela a taxa da velocidade, né, do deslocamento. Então, entre outras propriedades, nós temos a massa específica, certo? Que é a massa sobre o volume, que também pode ser chamada de densidade. Nós temos a densidade relativa, que geralmente a gente utiliza quando a gente quer relacionar uma densidade com uma densidade padrão, geralmente é a água. Nós temos a viscosidade cinemática, que é igual à viscosidade absoluta dividido pela densidade, que é dado em centistokes. Nós temos o peso específico, que é a densidade vezes a gravidade. E aí nós entramos na parte de hidrodinâmica, pela equação de Bernoulli, né, que diz que dentro de um fluxo de fluido horizontal, pontos de velocidade de fluidos mais altos terão menos pressão que pontos de velocidades de fluidos mais baixos. Né? Então, a gente entra aqui na equação de Bernoulli por meio dos estudos da energia hidráulica, da energia cinética e da energia potencial, do qual nós temos aqui a pressão de 1 sobre gama, você pode colocar assim, mais a velocidade ao quadrado sobre 2g mais o h, já estou fazendo isso aqui dividindo pela densidade, pelo peso específico, é igual a uma constante, a sua variação. Então, a gente relaciona no mesmo fluido as relações de pressão, velocidade e altura, dado aos pontos em que esses fluidos vão ser estudados. Né? Nós temos também a equação de Poisson, que descreve a relação entre diferentes parâmetros que afetam o fluxo de um fluido por sistemas condutores. Então, nós temos essa equação aqui, no qual você tem a variação de pressão, dado o raio de um condutor, o π, certo? E o comprimento, né? Há um certo rendimento aqui. Então, tudo isso a gente vai estar estudando ao longo do curso. E a equação da continuidade, né? Que diz que em um mesmo duto você vai ter a mesma vazão, né? O que vai mudar é a velocidade e a área. Então, nós temos a equação de continuidade que diz isso. Vazão de 1 é igual a vazão de 2. Porém, velocidade e área de 1 é diferente de velocidade e área de 2. Pode ser diferente, né? Certo? E na classificação dos sistemas hidráulicos, nós temos, de acordo com a pressão, sistemas de baixa pressão, média, alta pressão e extra alta pressão, baseados nos valores em bar ou PSI, que são duas medidas de pressão. De acordo com a aplicação, eles podem ser classificados em pressão contínua ou pressão intermitente. Quanto à bomba, você pode ter uma bomba de vazão constante ou vazão variável, a gente vai estudar mais na frente isso tudo. E o tipo de bomba, né? O sistema de... Aqui, quanto ao tipo de... Não seria bomba, seria... Eu errei aqui, seria a parte de válvula, né? Uma ou duas vias. Dentre as suas vantagens e desvantagens, nós temos como vantagem fácil instalação dos diversos elementos. Devido à baixa inércia, os sistemas hidráulicos permitem uma rápida e suave inversão de movimento, permite ajuste da variação micrométrica na velocidade, são sistemas autolubrificados, tem uma relação peso, tamanho, potência baixa, sistema de fácil proteção, e devido à ótima condutividade térmica do óleo, geralmente o próprio reservatório acaba eliminando a necessidade de um trocador de calor. E as suas desvantagens são elevado custo inicial, transformação de energia elétrica em mecânica e mecânica em hidráulica para posteriormente ser transformada novamente em mecânica, perdas por vazamentos internos em todos os componentes, perdas por atritos internos e externos, baixo rendimento, perigo de incêndio devido ao óleo ser inflamável, né, na maioria das vezes. E daí a gente vai para a próxima aula, do qual trataremos de dimensionamento de autuadores hidráulicos comerciais. Então, muito grato aí por assistir essa aula e até a aula 2 desse módulo.